Eu sou professora do estado desde 2002, eu tenho 2 matrículas, né? E depois em 2014 eu fui nomeada na outra matrícula, então eu tenho 40 horas como professora do estado. O desafio de ser professora é não se deixar desanimar, é unir o amor que a gente tem por dar aula, né, pela educação em si, né, e não desanimar com um projeto de precarização, né, do trabalho com a educação. O que me motiva, o que me impulsiona são as pessoas, né, é a vida, é a esperança, né, e de entender que naquele espaço de troca, né, a gente consegue perceber o sentido que a educação faz na vida daquelas pessoas, né? Então, a sala de aula, o espaço onde se dão as relações, elas me humanizam enquanto professora, né? Elas me alimentam, né? E também me satisfaz enquanto professora que consegue ver ali com aquele grupo de pessoas que aquilo que ela faz tem um sentido. Não é um trabalho esvaziado de sentido. Várias. Eu tenho várias memórias, assim, desde quando eu dava aula para crianças, né? E que anos depois um aluno me procurou para falar de um trabalho que a gente tinha feito, ele já adulto, né? E ele desenhou 2 mãos, né? E uma mão era negra e a outra mão era branca. E ele falou para mim que eu fui a primeira professora que abordou a questão do racismo, né? A situação nem era especificamente para trabalhar a questão do racismo, né? Ele é um menino negro, né? Um homem hoje em dia, e aí ele me procurou por mensagem para dizer que aquilo foi muito importante para ele. E ele produziu, eu achei lindo, eu guardei o trabalho dele, enfim, apareceu várias situações de preconceito com pessoas LGBTQIA+, né? E, enfim, e eles falaram coisas muito importantes, foi um momento que me marcou muito. E ver que a educação é um espaço onde as pessoas conseguem falar aquilo que sentem e as crianças entendem muito bem o que é certo, o que é errado, né? O que é, porque a gente fala com sentimento. Isso me marcou muito, mas atualmente todos os dias tem uma situação que eu amo muito da aula onde eu dou, né? E os meus alunos, todos os dias eles me revigoram, assim, eles me motivam. Elas afetaram muito, né? Eu tenho uma matrícula que é bem mais antiga que a segunda, né? O meu salário achatou. Eu perdi as vantagens que eu tinha na primeira matrícula, né? Porque elas desapareceram, elas foram diluídas, assim, né? E eu me senti muito aviltada com isso, né? Essas coisas fazem com que eu queira, às vezes, sair do magistério, não da educação, né? Mas essas condições, porque não é só o amor que nos sustenta, não dá pra eu amo fazer isso, eu amo trabalhar com a educação, mas eu não gosto dos rumos que a educação pública ela tem tomado, né? A nossa categoria é uma categoria que está bastante adoecida, né? Os professores fazem de tudo em sala de aula, né? Pelos seus alunos, eles dão o que tem e o que não tem, né? Mas não dá para continuar se enganando e romantizando, porque é uma profissão e, assim como toda profissão, ela precisa ser valorizada. Isso foi um baque bem grande, né? Essas mudanças todas, e eu penso sim, né? Às vezes que eu não quero isso para minha vida. Eu quero estar lá, aquele momento em que eu estou na sala de aula e dá sentido para o meu trabalho, mas não é só isso, né? A gente não vive só de amor, embora o amor e a esperança elas sejam partes muito importantes do trabalho, mas tem uma outra coisa, né, que é muito importante, que é a nossa valorização enquanto profissionais. A escola para as classes populares, da onde eu sou, né, da onde eu venho, é ainda um lugar de esperança. Mesmo que a gente veja, né, e entenda
todo esse processo de precarização, as mudanças no mundo. A escola ainda está bem atrasada, né? Não acompanha todas essas mudanças desse mundo mais digital, dessa coisa, né, que hoje em dia o pessoal vai para a internet e ganha muito dinheiro, né, que não precisa necessariamente estar na escola para isso, embora eu acho que não são coisas que são antagônicas. Aliás, seria bem melhor se elas conversassem, né? Ainda é um lugar onde as pessoas elas cultivam a ideia de que pela escolarização, né, é um espaço, é um lugar de ascensão social, né, de melhoria de vida, de busca por uma vida mais digna. Então, o que me motiva é essa ideia, é ouvir isso, essa perspectiva de construção futura que as pessoas têm. Eu tive essa oportunidade e eu acho que todo mundo, eu acho não, né? Tenho absoluta certeza, né, de que a escola ainda é um caminho para a oportunidade. O que nós podemos esperançar? Nós temos que pensar que dias melhores devem ser construídos no presente para que eles se consolidem no futuro.